muito, tá? A famílias que são impactadas pelo diagnóstico de câncer ou até mesmo mulheres que queiram aí também, né, a sua produção independente e preocupadas com a gravidez. É que hoje é possível preservar a fertilidade de pacientes com câncer e esse é o tema da nossa entrevista com a médica Juliana Cotrim. Doutora Juliana, a gente falava aqui nos bastidores que um diagnóstico como esse não é uma coisa fácil. Claro que com toda a tecnologia existente, né, todas as formas de tratamento, as perspectivas de sobrevivência é bem maior do que 30 a 40 anos atrás. Agora você traz um assunto novo para nós, que é a possibilidade da mulher retirar os seus óvulos e preservá-los, passar pelo tratamento e depois enfrentar uma gestação. Isso é uma grande inovação para a medicina? Muito bom dia. Isso, Marcos. Bom dia a todos. Então, estamos no mês ainda, né? Hoje é o último dia da campanha, né? Do mês de conscientização do câncer de mama. E o câncer de mama, a gente sabe que é um dos maiores tipos de câncer que influenciam na vida da mulher. É o mais comum ainda, um dos mais né? comuns, né? E a gente precisa falar que as mulheres que ainda não têm prole definida, aquelas mulheres jovens, acometidas não só pelo câncer de mama, mas por qualquer tipo de câncer, elas podem ter sua fertilidade prejudicada. Então, tanto a quimioterapia, que é um tratamento sistêmico, que ele vai influenciar ali, ele pode acometer tanto as células tumorais, quanto as células saudáveis, quanto a radioterapia pélvica. É muito forte, doutora, a aplicação dessas medicações. São as mais eficazes para o combate ao câncer, mas tem esse efeito colateral. Exatamente, é um dos efeitos adversos, é comprometer a fertilidade, porque ela vai atingir ali as células, as gônadas, e aí são células que estão em constante multiplicação, e aí vai diminuir a quantidade de óvulos dessa mulher. Então, tem mulheres que terminam entrando em falência ovariana depois de um tratamento quimioterápico, radioterápico. Então, a gente tem que pensar sobre essa fertilidade da mulher, que a gente, como você mesmo falou, a gente sabe que a sobrevida, né, aumentou muito. Então, as técnicas de tratamento, né, o benefício do tratamento oncológico melhorou bastante, então a sobrevida é muito alta hoje em dia das pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico. E a gente precisa pensar lá no futuro reprodutivo delas. Como é que é feita essa retirada da ovulação? Vou dar um exemplo aqui, não é? Ontem à tarde, uma paciente sua acaba de receber o diagnóstico, você analisou lá junto com outro especialista, não, de fato, ela precisa combater aqui um câncer de mama, vou dar esse exemplo. E aí, junto com o marido ali, ela toma a decisão de, doutor, eu gostaria de preservar os meus óvulos para, após o tratamento, engravidar. Qual seria o primeiro passo depois disso? Então, isso, a primeira coisa, a gente conversar com o oncologista, para saber se ela tem indicação, se tem um tempo hábil para a gente começar esse tratamento. Então, esse tratamento, na grande maioria das vezes, a gente faz em 12 a 14 dias. Então, assim, a gente não retarda muito o tratamento oncológico dela. Depois do diagnóstico, o quanto antes puder começar. Então, a gente tem que fazer esse tratamento antes de iniciar o processo do tratamento oncológico, quimioterapia e radioterapia. Uhum. E aí, chegou no consultório, a gente vai avaliar, vai entrar em contato com o oncologista para saber da possibilidade, né, de fazer esse tratamento. E aí, a gente não perde tempo. Então, a gente já faz uso de drogas. Então, essas drogas são essas drogas, elas são gonadotrofinas, que a gente diz. Então, não é estrogênio, não é progesterona, que muitos pacientes ficam, como é que eu estou com diagnóstico de câncer, eu vou usar hormônios? Né? Então, é um grande questionamento. Então, são drogas seguras, com o objetivo de estimular o ovário a produzir a maior quantidade possível de óvulos. Então, o uso dessas drogas, a gente utiliza mais ou menos de 8 a 10 dias, faz ultrassonografia seriada durante esse período, e aí a gente vai ver quando é que aqueles folículos, que é a casinha dos óvulos, né, eles são um dos parâmetros importantes para a gente saber quando é que aqueles óvulos vão estar bons, para a gente fazer essa captação desses óvulos. O melhor momento. A captação é cirúrgica, é em consultório, como é que faz? Não, a captação, a paciente é sedada, é um procedimento simples, mas a gente precisa, né, de um laboratório de fertilização in vitro, a gente precisa de uma alta complexidade para fazer a manipulação ali daqueles óvulos. Depois da retirada, garantir a boa conservação. Exatamente, é um procedimento simples, a paciente é sedada, cerca de 20 minutos a gente consegue fazer a captação. Essa captação é feita através de uma sonda de ultrassom endovaginal. Então, tem uma agulha acoplada e a gente vai aspirar de folículo por folículo e a gente retira esses óvulos, leva ao laboratório. Se ela quiser congelar os óvulos,
esses óvulos são congelados a uma temperatura menos de 196 graus Celsius. Menos 196. Isso. E pode ficar, o que é super legal, pode ficar por tempo indefinido. Então, se a paciente tem 32 anos, então o que importa é o tempo ali, a qualidade que está ali congelada aqueles óvulos, a qualidade desses óvulos. E pode ficar por 2, 3, 5, 10, 20 anos. Se ela é casada, a gente pode pegar aqueles óvulos e já fertilizar para poder formar um embrião. E aqueles embriões também vão ficar por tempo indefinido congelados. Você está falando sempre no plural. Óvulos, óvulos, óvulos. Quer dizer que é uma forma de garantir, justamente, inclusive, uma reserva para essa fertilização. Isso, essas medicações, elas fazem uma estimulação, a gente diz multifolicular. Então, não adianta eu tirar só um óvulo. Quanto mais óvulos eu tiver, melhor, porque eu tenho mais chance de produzir mais embriões no final, né? Quando eu for precisar. Ou a gente formar embriões também. E quanto mais jovem a paciente, também melhor a qualidade daqueles óvulos. Agora, toda mulher que vai ser submetida, no caso, a essa retirada e a preservação dos óvulos, a fertilização vai ser in vitro, ela vai ser artificializada. Sim. E depois colocada no útero, é assim que funciona? Isso. Você vai acompanhar após o tratamento, como é que ficou a condição física dela, inclusive do útero, para dar sequência ao tratamento. Isso não quer dizer, veja, Marcos, a gente sabe que as drogas, elas são gonadotóxicas, né? Então, elas vão influenciar ali na fertilidade. Mas pode ser que ela nem precise utilizar esses óvulos ou esses embriões. É uma forma, uma segurança maior para a paciente. Ela ter a oportunidade, ter a chance de ter a fertilidade ali preservada. Né? Porque não tem como a gente saber qual é a paciente que vai ser mais acometida, menos acometida. Então, é uma forma mais segura. Doutora, esse método, né, ou essa estratégia, né, para garantir a fertilização dessa mulher já é realizado no Brasil há quantos anos, mais ou menos? Já tem muitos anos. Muitos anos? É a oncofertilidade, que é isso que a gente... Oncofertilidade, é isso que a gente está falando. É uma especialidade bem nova na medicina, né? Porque inclui ali a ação do oncologista com especialista em reprodução, porque é um trabalho em conjunto. Certo. Mas no mundo inteiro a gente tem ganho espaço como forma ali. Então foi a junção de técnicas, né? Você já tinha uma técnica, né, para tratamento da mulher com câncer e tinha essa de fertilização, e aí agora fizeram um casamento para fazer a utilização em conjunto. Em Maceió, é possível fazer isso? Ou essa paciente que eu dei o exemplo hipotético, que ontem conversava contigo, ela vai ter que fazer isso fora do estado? A maior parte do tratamento a gente faz aqui, porque ela utiliza essas medicações, como eu falei, a gente faz por 8, 10, no máximo 12 dias. Então, isso a gente faz, essas medicações são injetáveis e eu acompanho através de ultrassonografia. Certo. Mas na fase de captação daquele óvulo, a gente, por enquanto, ainda não faz. Não precisa ser com você encaminha já para um outro profissional. Eu geralmente vou. Eu assim, sempre vou, Marcos. Então, eu faço o procedimento em Recife. Eu assisto a minha paciente, eu vou sempre a Recife para fazer esses procedimentos. Agora, mas daqui a um ano... isso que eu queria saber. Em geral, quanto tempo é o tratamento do câncer? Vamos dar um exemplo lá do câncer de mama, que foi o que eu citei. É variável, Marcos. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Então, depende, por exemplo, do tempo, né, do tipo do câncer que está acometido ali, aquela mulher. A gente depende da dose que vai ser necessária para a gente saber o acometimento daquele ovário, né? Então, do tempo de tratamento. Então, isso tudo vai influenciar ali aquele prejuízo que vai acometer os ovários. Tá certo. Vou dar um exemplo aqui ideal, digamos que tenha sido um ano cravado. E aí ela recebeu lá o diagnóstico do profissional que a acompanhou, o oncologista. Ele disse, não, agora a gente encerra e o seu corpo vai se preparar para essa outra etapa. Aí entra, mais uma vez, a sua participação. Vai estudar com essa paciente em quanto tempo poderá fazer a fertilização in vitro? Isso. O que é que acontece, Marcos? Depois que a paciente ela passa por um tratamento oncológico, ela não é liberada de imediato para engravidar. O corpo vai ter que se recuperar mais. Então, às vezes essas pacientes fazem hormonioterapia, por exemplo, essas pacientes, né, com câncer de mama, por exemplo. Então, às vezes fica 2, 3, 5, às vezes 10 anos para poder ser liberada. Então, imagine até se uma paciente tem 35 anos no diagnóstico e a gente não faz essa preservação da fertilidade. Entendi. Então, imagine a paciente com 40, 45 anos sendo
sendo liberada para engravidar. Então, isso é uma forma segura para ela também. Que a gente sabe que a idade ela vai influenciar, né, na fertilidade. Então, pelo que eu estou entendendo, o mais importante é a qualidade do que foi retirado de óvulos, a qualidade do próprio tratamento contra o câncer, e somente quando não tiver nada a ser de forma apressada, né, para não ocorrer nenhuma intercorrência, e somente quando o corpo de fato tiver totalmente com condições é que vai ser feita a fertilização. Isso, então a gente trabalha em conjunto com o oncologista. Então, quando o oncologista liberar para a paciente engravidar, é que a gente pode fazer a técnica de fertilização, de inserir um embrião para o útero dessa mulher. E como eu falei, se for necessário. Né? Os planos de saúde cobrem esse tratamento? Já é reconhecido esse direito para a mulher? Sim, a ANS já liberou, então, desde 2021, né, os convênios, eles são obrigados, né? Muitos pacientes não sabem disso. A gente sabe do tempo que a gente precisa, de curto espaço de tempo para poder fazer esse tratamento, para a gente não retardar o tratamento, né? Quimioterápico, radioterapia, né? Dessa paciente. Mas sim, os convênios, eles são obrigados a custear esse tipo de tratamento. Eu vou trazer um outro assunto, doutora, para o nosso debate, porque eu acho que a gente já abordou isso em algum momento. Mulheres que têm problema de endometriose, pode fazer o mesmo procedimento ou isso só é autorizado para pacientes oncológicas? A retirada dos óvulos e a preservação. Através do convênio, você fala? Sim. Não, os convênios, eles não custeiam, não. Então, as técnicas de fertilização, né? Então, sem ser caso oncológico, ainda não é permitido. Não é permitido, não né? É permitido. E a doutora me explicava, gente, que em alguns casos tem que judicializar, né? Há uma pressão aí dos planos para não fazer, porque a gente está falando aqui de atendimento altamente especializado, com custos, né? E em alguns momentos eles também fazem aí os seus recursos e é onde o paciente, a família também vai ter que judicializar. Mas há um caminho e esse caminho tem que ser seguido. Esse foi o objetivo da nossa entrevista com a doutora Juliana Cotrim, que é médica ginecologista. Doutora, caso eu tenha deixado aí com um assunto tão complexo de explorar algo que a senhora considere relevante, a palavra final é sua. Fique à vontade. Então, é super importante a gente trazer essa informação ao paciente, aos familiares, que a gente, quando tem o diagnóstico de câncer, a gente pensa na cura, né? Então, a gente sabe que a sobrevida é muito alta e a gente precisa pensar lá na frente, no futuro reprodutivo dessa mulher. Então, é importante a gente conscientizar a todos que isso é possível, trazer uma informação com qualidade, uma informação correta, né, para evitar problemas futuros e aí chegar lá na frente e dizer, poxa vida, era possível a gente preservar e a gente não conseguiu. Pois é, então vamos lá, vamos pensar, é uma decisão em conjunto de família e partir para a luta e claro, com muita fé, né, doutora? A gente que acredita também dá certo. Doutora Juliana Cotrim, muito obrigado pela sua presença. Se tiver coisas novas assim, vamos trazer aqui para o debate que eu gosto de aprender também. Até uma próxima. Obrigada a todos. Valeu, agora são 7h38, vamos para um rápido intervalo.